Olá, nota 10 na vida. Eu, Leonardo Fleming, quero lhe dizer que burros também realizam sonhos. O professor é uma das profissões mais importantes de uma sociedade. Ele é a base do desenvolvimento social, cultural e até econômico de um país. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer que os professores também deixam uma marca em seus alunos, um legado que vai para além da sala de aula. E você? Será que está deixando uma marca, um legado nos seus alunos? E como é esse legado? Eu vou falar de dois professores que passaram na minha vida que me deixaram um legado. Dentro da sala de aula, hoje tem provas, avaliações para definir como que o aluno está indo, de 0 a 10. Mas já existiu até castigos, até o século XX, por exemplo, colocava esse chapéu na cabeça do aluno, chapéu do burro, colocava o aluno lá na frente da sala de aula para ele ser um exemplo a não ser seguido pelos outros. E por anos eu acreditei que eu era esse exemplo, pois eu acreditei que eu era a pessoa mais burra do mundo. Me ensinaram também que quem não aprendesse matemática, português, quem não aprendesse a ler, a escrever, fizesse cálculos, não ia ser produtivo, não ia entrar numa faculdade, não ia ter um bom emprego e até escutei que não ia ter nem família. Eu tive atraso na fala, comecei a falar por volta dos 4, 5 anos de idade. E eu falava muito errado até a minha vida, a fase adulta. E escrevia errado também. Na verdade, até hoje falo e escrevo errado algumas coisas. Mas o pior dia da minha vida era o primeiro dia de aula, que o professor colocava a gente lá na frente dos alunos para se apresentar. Quando era minha vez, que eu começava a falar meu nome errado, falava as palavras erradas, começava a escutar piadinhas, risadas, gargalhadas, e eu ganhava apelido pro ano todo. Certa vez, em um ano, estudando, eu me apaixonei por uma menina que esquentou meu coração. Por favor, não fala isso para minha esposa, tá bom? Nessa época, não tinha um WhatsApp. Aí eu inventei de escrever uma cartinha secreta, sem o meu nome. Mas deu errado. Por algum motivo, que eu não sei qual é esse motivo até hoje, se você souber, me fale, mas a carta foi descoberta pela escola toda e eu descobri, e souberam que era eu que tinha escrito essa carta. E ganhei o melhor apelido de todos, Dom Juan de la Carta. Fora esse apelido, eu ganhei outros apelidos, como Mr. Bean, Cebolinha, da Lua, Pompeu e muitos outros. Mas teve um que bateu o recorde e eu quero saber se você sabe qual é. Sim, fui chamado de burro inúmeras vezes. Um dos professores que me marcou muito, o primeiro, foi esse. Que ele passou uma atividade e eu não dei conta, como várias outras atividades. E ele, irritado, chamou minha atenção na frente de todo mundo da sala, dizendo: você é um moleque, não era nem para estar dentro de uma sala de aula, na escola, não é o seu lugar. Esse professor me marcou muito, para muitos anos da minha vida. Eu consegui terminar o ensino médio, sair da escola, graças a essa mulher, a dona Maria Leci, que me ajudou muito. Foi uma mulher guerreira, nunca fez uma faculdade, entrou na faculdade apenas para ir para a formatura dos seus filhos. Segundo o Instituto Ayrton Senna, diz que 79% dos alunos estão saindo da escola com algum problema da saúde mental. E eu fui um deles. Saí sem acreditar em mim, desmotivado, e fui para o mercado de trabalho. Entrei na Polícia Militar já desacreditado em mim. Passei 20 anos trabalhando na Polícia Militar. Sendo que 15 anos da minha vida foi acreditando que eu era a pessoa mais burra do mundo, que eu não ia crescer, que eu não ia conseguir, que eu era uma enganação dentro da instituição. E não procurava evoluir, não procurava crescer. E aí os prejuízos chegaram. Eu tive medo, ansiedade, pânico, fobias, depressão, mas o pior de todos foi esse. Passei quase 3 anos da minha vida acreditando que eu tinha que tirar a minha própria história, acabar com ela, porque eu não era alguém para estar no meio da sociedade. Segundo o Grupo Acelerador, diz que um funcionário ruim custa 185 mil anos. Então, se eu multiplicar 185 mil anos vezes 15 anos da minha vida que eu fiquei parado, sem crescer, eu dei um prejuízo de quase 3 milhões para a minha instituição, fora os prejuízos que eu tive na minha vida.
Eu não sabia mais o que fazer, eu estava perdido, sem noção do para onde ir. Então eu procurei uma ajuda profissional. E a resposta veio. Veio a resposta do que estava acontecendo comigo no passado, até esse momento no meu trabalho. Eu fui diagnosticado com autismo, TDAH, dislexia e descalculia. A minha esposa me chama de pacotinho completo, mas o IBGE e outras fontes diz que hoje no Brasil existe quase 30 milhões de pessoas com neurodivergentes, atípicos como eu. Mas aí eu voltei para a sala de aula, eu voltei para estudar, pois eu não queria desistir, eu queria aprender, dizer que eu era inteligente. E hoje no Brasil, segundo a época, 90% dos estudantes estão insatisfeitos na sala de aulas. Eu não estou falando de alunos atípicos, não. Isso é no geral. É no geral, é todos os alunos. Mas o psiquiatra Augusto Cury, um dos maiores educadores do Brasil, diz que professores brilhantes ensinam para a profissão, mas professores fascinantes ensinam para a vida. E eu consegui encontrar um professor dentro da sala de aula, um fascinante, um professor anjo. No meu livro, eu chamo esse professor que transforma vidas além da sala de aula de professor anjo. E esse professor anjo, ele fez algo mágico comigo. Numa avaliação dele, que ele estava entregando as provas para cada aluno, ele não entregou minha prova. Ele fez a seguinte pergunta para a turma. Alunos, qual é a nota que o Leonardo merece pelo empenho dele como amigo e assim por diante? Toda a turma respondeu, nota 10, professor. O professor pegou a prova, colocou dentro do material dele, até hoje eu não sei qual foi essa nota que eu tirei naquele papel, e ele falou, a sua nota é 10, Leonardo. Nesse dia, eu descobri uma coisa, o que é ser nota 10 para a vida, que esse professor fez comigo. E ser nota 10 na vida é o quê? Aprender e aceitar que as dificuldades, as diferenças, os medos, os erros faz parte de uma aprendizagem para a vida, de uma aprendizagem real, verdadeira. E eu comecei a usar isso ao meu favor. Aprendi também que a gente não é o que a gente nasce, mas o que a gente aprende no dia a dia. E todo dia eu estou aprendendo. Eu sou um aluno da vida. O professor anjo que apareceu na minha vida acreditou que o maior burro de todos poderia sim transformar e aprender. Consegui me formar e hoje eu tenho 4 pós-graduações. Aquele que se achou a pessoa mais burra do mundo é escritor e autor best-seller da Amazon. Aquele que acreditou que era a pessoa mais burra do mundo, que não sabe escrever, que tem dificuldade na leitura e na escrita até hoje, é membro de uma academia de letras. E também sou pai e esposo. Estou aprendendo a cada dia ser melhor. Aquele que deu um prejuízo de quase 3 milhões de reais começou a ser destaque no próprio trabalho, saindo em reportagens e matérias como essa. História de vida de policial acriano chama atenção de diretor de TV e pode virar filme. E aí eu pergunto para você, professor. Professora. Quem é? Qual é o legado que você está deixando para os seus alunos? Qual é a marca? Eu sei que se você é professora, eu acredito que é um professor anjo. Pode ser que você ainda não acredita, ainda não encontrou isso, mas está aí dentro. Acredite em você, professor. Transforme vidas igual como esse professor fez na minha. O maior burro de todos já falou uma vez. O burro porque foi rejeitado, foi negado, não quiseram ele até em faculdades, e ele falou o seguinte, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de escalar uma árvore, ele viverá toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Eu sei, Einstein, o que você quis falar. Porque colocaram esse chapéu na minha cabeça. Colocaram dizendo que eu era burro. Até aparecer um professor que tirou esse chapéu e acreditou que o maior burro de todos poderia realizar sonhos. Obrigado, professor Disseu, por ter tirado esse chapéu e ter criado o maior grito no meu coração. Seja nota 10 na vida! Para todos os professores, obrigado.